Bom dia, galerinha! Bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu espero que vocês estejam todos bem, porque hoje a gente vai fazer uma revisão do nosso conteúdo da unidade número 1. Então, o nosso conteúdo estudado foi arte enlatada, né? Então, a gente falou bastante da questão do pop art, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma retomada de todo esse assunto, tá? Não esquece lá no final do vídeo, responder o forms. Vamos lá? Então, o nosso primeiro assunto lá foi sobre a questão do pop art, né? Então, o pop art ele é um movimento artístico, né, que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, à publicidade e o estilo de vida americano, né? Então, é um movimento que ele surge para chamar a atenção sobre esses principais temas, tá? Ele não deve ser considerado um fenômeno, né, popular, então esse fenômeno da cultura popular. Apesar de ele estar muito interligado a isso, né? Então, muito nessa questão dos fenômenos, dos grandes desenvolvimentos, né? Ele é apenas uma interpretação feita pelos seus artistas da cultura dita popular de massa, né? Então, ele entra como esse movimento para transformar e chamar a atenção. Então, aqui a gente vai falar das principais características, né, desse pop art. Então, a primeira ali, aproximação da arte com a vida cotidiana, utilização de cores intensas e vibrantes, reproduções de peças publicitárias, inspiração na cultura de massa, uso da serigrafia, limitação da estética industrial, reproduções em série do mesmo tema, ou seja, aquelas repetições que a gente fez lá da lata, que mostrei para vocês da Marilyn Monroe, tá? Uso da imagem de celebridades, inspiração no universo das histórias em quadrinhos, né? Então, essas características que eu mostrei lá para vocês nas aulas, então, essas repetições, essa questão da cultura em massa, né? Então, o que vinha acontecendo na sociedade, os artistas em geral, tá? Então, tudo isso são características da pop art. Apesar do pop art ele se diferir pelo mundo todo, né? Os artistas, de modo em geral, eles mantinham a mesma temática. Então, eles trabalhavam com os estilos de desenho simplificados, né? As cores saturadas, tá? Então, esse era o principal marco que eles colocavam pelo mundo afora. Na pop art, ela busca evidenciar a crise da arte que acontecia durante o século XX, né? Por meio de um retorno à arte figurativa, tá, gente? Então, ele fazia um bom contraponto, assim, ao expressionismo abstrato, tá? Ela se recusava a separar a vida e a arte, tá? E daí a arte, né, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba se conectando com o público, né? Então, por isso, ela tem esses grandes símbolos, né, que são extraídos do quê? Do imaginário da cultura de massa. Então, ela vem do quê? Ela vem desse pensamento da população em geral. Agora a gente vai falar do Andy Warhol, né? Que é um artista que ele era bastante popular no pop art, né? Eu falei bastante dele para vocês, contei a história dele, né? E assim, ele era um cara muito polêmico, né? Então ele gostava do quê? De mostrar a vida dos artistas, de mostrar essa questão do consumo. Além disso, ele sempre estava envolvido lá com algo que fosse polêmico, que chamasse atenção para sua arte. Então, ele tinha muito a ver com jornalismo, né? Ele buscava grandes acontecimentos populares para retratar na sua arte, né? E aí, assim, nas artes dele a gente tem lá Michael Jackson, Elvis Presley, né? A Marilyn Monroe, que foi bastante reconhecida nas artes que ele reproduzia. Aqui a gente tem uma representação da Marilyn Monroe, né? Nessa representação aqui ele usa a técnica da repetição, né? Que a gente trabalhou bastante com isso. Nesse próximo, a gente tem ali a repetição com Elvis Presley, tá? Aqui, a gente tem aquela representação lá do início da apostila de vocês, que é a representação lá das latas, né? Então, as latas de sopa que chamaram tanta atenção que ele reproduziu e fez uma grande apresentação, né? Então, técnica da repetição, novamente, né? E chamando muita atenção. Vamos falar um pouquinho do pop art no Brasil, né? Então, assim, no Brasil, ela surgiu em outro contexto histórico totalmente diferente de quando ela surgiu, né?
Então, aqui no Brasil, ela estava em curso durante a ditadura militar, né? E aí o que acontecia? Esses artistas, eles utilizavam essa estética do pop, né? Ou pop art, para se comunicar com as massas, né? Que seria o objetivo dela. E assim, transmitiam críticas ao sistema. Então, eles usavam esse estilo do pop art para transmitir essas mensagens ao público, ok? Aqui nós temos uma dessas imagens, né? Então, uma imagem que coloca a população de massa, chamando atenção, as cores da bandeira do Brasil, tá? E as diversas caras que são representadas no Brasil. Galerinha, na nossa unidade número 2, ela falava assim, o caminho dos independentes. Lembra que a gente falou sobre esses artistas independentes, né? E a gente falou todo o caminho que é percorrido por eles até conseguir chegar ao auge, né? Ou às vezes não conseguem até, né? A gente falou lá que às vezes tem talento, né? A pessoa pode ter um grande talento, mas ela não tem oportunidades, lembra? Então, ele diz assim que, como a gente já viu, né? Os artistas em geral, eles se preocupavam com o quê? Com a criação das suas obras, né? Eles precisam do que para fazer isso? Eles precisam saber lidar com várias questões, né? Questões práticas do universo da indústria cultural, né? Com as críticas, né? Elogios, tudo isso faz parte dessas criações, né? Afinal, por mais que uma obra ela seja de muita qualidade, né? Ela precisa de espaço e divulgação, né? Para ela chegar ao grande público. E esse espaço de divulgação é algo que era muito complicado, né? Hoje em dia, como a gente falou lá, a gente tem a questão das redes sociais, né? Internet em geral, que ajuda muito nisso, né? Aí, da mesma forma, a obra precisa gerar o quê? Ela precisa gerar um retorno financeiro. Por quê? Porque o artista investiu nessa obra e ele precisa ter o quê? Um retorno financeiro, né? Porque ele precisa sobreviver também, né? E aí, o que acontece? Muitos artistas, eles não conseguem sobreviver da sua arte, né? Então, são chamados dos artistas independentes. São aqueles que eles precisam ter uma outra ocupação, né? Para eles terem um lucro financeiro, né? Um salário, né? Que seja uma garantia para eles conseguirem continuar fazendo as suas obras, né? Aí a gente falou assim, que no cenário real, ele não é bem isso que acontece, da pessoa fazer uma obra e ter um grande glamour, né? Se de um lado existe aquele profissional que ele ganha muito dinheiro, que ele fica muito conhecido, do outro existe aquele que não vive desse glamour, né? Então, essa realidade, ela é vivida pela maioria dos artistas, como a gente comentou lá, infelizmente, né? Então, muito talento e poucas oportunidades, né? E aí a gente falou que os artistas que seguem criando, né, mesmo com poucos recursos, são esses independentes que a gente tanto fala, né? Aí a gente comentou lá também dessa questão assim de valorização, de onde apresentar suas obras, né? Então tudo isso foi comentado lá. E quando a gente falou sobre isso, lembra que vocês falaram para mim que o artista precisa ir até onde seu público está, né? Ele precisa ter criatividade, né? Então tudo isso foi falado nessa segunda unidade, ok? Galerinha, então a gente chegou ao fim, né, dessa nossa revisão, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar perguntando no Positivon, que eu responderei vocês, tá? Uma coisa bem importante, não esqueçam de responder o forms que tá no final desse vídeo, tá? Então, assim, vai valer uma nota e a presença de vocês nessa aula, tá? Juízo, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau!